seguimento à nossa ministração a respeito dos dons espirituais. Nós começamos a falar na semana passada a respeito dos dons, na semana retrasada, há 3 semanas atrás, para ser mais exato. Nós começamos a falar a respeito dos dons de poder. Amém? Dons de poder. Muito bem. Nós já exploramos bastante a respeito dos dons de revelação. Acredito que está bem claro para a gente. Os dons de revelação. Nós estamos ministrando baseado numa palavra do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, onde ele fala a respeito dos dons espirituais. E lá nós identificamos 9 dons espirituais. E dentre esses 9 dons espirituais que nós identificamos em 1 Coríntios capítulo 12, nós entendemos que existem, dentre esses 9 dons, 3 braços, 3 atuações desses dons que nos ajudam a entender como que eles podem, de algum modo, ter uma relação, que eles estão, de algum modo, ligados. Então, nós dizemos que existem, desses 9 dons, nós temos 3 dons que são dons de revelação, tem 3 dons que são dons de poder, e outros 3 dons que são dons relativos à fala, dons da fala, dons vocálicos, ok? Então, os primeiros 3 dons desses 9, nós já ministramos a respeito disso, nos demais está 10 aí que antecederam, há alguns bons meses já, que nós estamos ministrando, e falamos a respeito desses 3 dons iniciais, dons de revelação, que são eles a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Obrigado, querida. Obrigado. Ótimo, obrigado. E agora nós estamos falando então a respeito dos dons de poder. Ok? Se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4... 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo ele fala um pouquinho a respeito dessa expressão. É interessante que ele usa justamente essa expressão quando ele menciona a respeito da maneira como ele estava atuando. Em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4, lá está escrito assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Interessante essa expressão que ele usa, né? Que a maneira como ele ministrava o Evangelho, a palavra que ele liberava, a pregação que ele fazia, não consistia, não se detinha, não tinha a finalidade de ser uma ministração baseada numa linguagem de persuasão humana. Ou seja, ele não se aplicava em técnicas humanas de como persuadir as demais pessoas. Eu falo isso porque você deve saber que existem muitas técnicas de persuasão. E isso não é muito difícil você saber que existe e até mesmo fazer uso delas. Basta você adquirir alguns livros, fazer alguns cursos que ajudam e levam outras pessoas a vender ideias, a vender produtos, a persuadir os outros. Existem livros e mais livros a respeito de técnica, de como que você pode levar uma pessoa a dizer sim para aquilo que você quer que ela diga. Isso vale para vender produto, isso vale para conquistar cliente, isso vale para conquistar cônjuge, parceiro, isso vale para tudo. Como influenciar amigos, como influenciar pessoas. Isso tudo está baseado em técnicas, fruto do entendimento, fruto da ciência, do comportamento humano, da maneira como nós, como seres humanos, pensamos. Você sabe que existe uma ciência em expansão, que é a neurociência, que busca compreender cada dia mais e mais como que o cérebro humano funciona. E como o nosso cérebro é algo extremamente capaz, algo extremamente poderoso, né? Dentre todo o nosso organismo, o cérebro é o que mais se destaca. A gente consegue dissecar alguns órgãos internos e saber exatamente como eles funcionam, mas o cérebro humano, ele ainda é um grande desafio. Mas na nossa geração, na comparação com tantas outras, a nossa geração é a que mais se destaca na capacidade de compreender
como que o cérebro funciona. E ainda assim, dizem que isso é apenas parte de um grande conhecimento. Ainda não tem como saber tudo a respeito do cérebro humano. Então, segundo esse conhecimento que se tem, segundo a ciência que já se provou, que já se sabe, existem maneiras que você consegue influenciar pessoas, persuadir pessoas, e isso pode ser usado, né? Pode ser utilizado para várias realidades. O apóstolo Paulo fala lá, não está falando do século XXI, hein? Está falando na primeira era, né? No primeiro século, ele está dizendo a respeito de que ele já sabe disso. Lá naquela época já está levando em consideração que existe maneira de você influenciar as pessoas por meio de persuasão humana. Levar a pessoa a tomar decisões fruto do seu poder de convencimento. Ele fala justamente isso. Ele diz ali, ó, a minha palavra, a minha pregação não consiste nisso. Eu não me utilizo de nenhuma técnica humana. Eu não vou pregar o evangelho baseado numa linguagem de persuasão, por meio da sabedoria, da minha eloquência, da minha erudição. Ele não faz isso. Ele está dizendo ali que ele depende de uma realidade. É que ele menciona isso, isso nos ajuda a entender. E depois ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, e nós conseguimos entender melhor aquilo que ele está dizendo aqui, quando ele menciona, mas em demonstração do Espírito, demonstração, ou seja, mostrar o Espírito. É isso que ele está querendo dizer. Demonstração do Espírito é mostrar o Espírito. E não é ali mostrar o quão bom ele é, o quão capaz ele é, mas é mostrar o Espírito Santo. É o que ele está dizendo, demonstração do Espírito. Então, ele está dizendo que quando existem manifestações espirituais, o Espírito está se demonstrando, está se mostrando como ele é. Ele está se permitindo ser conhecido. E ele está dizendo que o ministério dele, ele tem essa ênfase. Ele busca isso, ele busca demonstrar, mostrar a todas as pessoas que ele está ministrando o Espírito Santo. E ele menciona, além disso, ele diz ali, e de poder. Ele coloca essa palavra ali. Isso nos ajuda a fazer uma categoria de dons que nós estamos chamando aqui de dons de poder. Isso é muito legal. Ok? Depois ele menciona ali, ó, para que a vossa fé... Olha que legal. Por que ele fazia isso? A pergunta é, por que ele não usava nenhuma técnica humana, pastor? Sendo o homem tão erudito que foi, tão sábio que foi, uma pessoa de alta capacidade intelectual. Por que ele não se apoiava nisso? Aí ele explica. Para que a vossa fé, a fé aqui no caso dos coríntios, né, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha que coisa espetacular. Ele está dizendo o seguinte, olha, o ministério que eu pratico, que eu vivencio, ele funciona na base do poder de Deus, ele funciona na base da manifestação do Espírito, e eu faço isso intencionalmente, para que cada um daqueles que por mim é ministrado, não venha se apoiar em mim, na minha capacidade, e não gere uma dependência minha, mas que gere uma dependência do poder de Deus. É isso que ele está dizendo ali. E sim, no poder de Deus. Eu acho isso fantástico. O mesmo apóstolo Paulo fala agora com uma outra igreja, aos Romanos, a igreja de Roma, é claro, Romanos capítulo 15, verso 18, ele diz o seguinte... Em Romanos 15, 18, ele menciona, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Olha que legal. Perceba a ênfase que ele está dando aqui, ó, por força de sinais e prodígios, e ele é quase que um complemento daquilo que ele está dizendo, que é muito comum essa expressão, sinais, prodígios, maravilhas. Aí ele explica isso dizendo, pelo poder do Espírito Santo. Então com isso a gente já começa a entender o que significa esses dons de poder. Os dons de poder, eles manifestam o quê? Eles manifestam sinais, prodígios, maravilhas, que nós podemos resumir numa palavra que é milagre. O poder de Deus, ele manifesta milagre. Os dons de poder, todos eles estão em função de uma manifestação do Espírito que vai se demonstrar por meio de milagres. Milagres acontecerão quando esses dons de poder entrarem em ação.
na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 2, melhor, 2 Coríntios capítulo 12, na segunda carta, 2 Coríntios capítulo 12, no verso 12 também, ele fala a respeito das credenciais do apostolado, ou seja, ele está dizendo o que se requer para ser um apóstolo. Ele está dizendo, ó, isso que se requer. E ele diz ali, ó, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Está dizendo assim, olha, as minhas credenciais estão expostas no meio de vocês. Quais são elas? Ele diz, ó, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, poderes milagrosos. Ou seja, eu só li essas passagens para você poder entender o que isso tem a ver com os dons espirituais, e você consegue fazer essa íntima relação de quando o apóstolo Paulo está falando de respeito de sinais, prodígios, maravilhas, poderes miraculosos, tudo isso ele está falando a respeito de um campo de atuação que ele está chamando de poder de Deus. Ele está dizendo, olha, eu não baseio meu ministério em função de persuasão humana, de erudição, de capacidade oratória, de qualquer outra coisa, por mais que eu tenha isso, e ele com certeza tinha, mas ele não presumia e apoiava o ministério dele baseado nisso. Mas ele não fazia, ele fazia isso para que as pessoas não se apoiassem nele, e sim no poder de Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por que isso é bom? Porque senão as pessoas ficariam, apóstolo Paulo, nossa, o que importa é o apóstolo Paulo, tudo é apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é maravilhoso, o apóstolo Paulo é espetacular. Nós nunca seremos como o apóstolo Paulo, nós precisamos sempre do apóstolo Paulo. Ah, quem dera que Deus possa estender a vida do apóstolo Paulo para sempre. Quem dera que ele possa viver assim há uns 300 anos, para que a gente sempre possa ter ele. Porque a gente precisa tanto dele, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, e ninguém é como o apóstolo Paulo. Então, para não ficar baseado na capacidade do apóstolo Paulo, ele menciona a respeito da necessidade de nós vivenciarmos assim como ele vivia, esses dons de poder. Ok? Então tem 3 dons que estão ligados a essa manifestação do poder de Deus. E como eu acabei de dizer, são 3 dons que estão ligados à manifestação de milagres. Que são eles? O dom da fé, o dom propriamente dito chamado operação de milagres, ok? E os dons de cura. Os dons de cura. Quando você vê isso registrado, isso está em 1 Coríntios capítulo 12, você encontra o dom da fé no versículo 9, você encontra os dons de curar, ou os dons de cura no versículo 9 também, e o dom de operações de milagres é mencionado no versículo 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ok? Então, se nós pudéssemos assim sintetizar isso tudo, se a gente pudesse resumir isso de forma mais breve e rápida, a gente pode dizer que todos esses 3 dons, eles estão ligados à mesma realidade. Que é qual? A realidade dos milagres. Ok? Então, os dons de poder, que são 3, quais são eles mesmos? Dom da fé, operações de milagres, e dons de curar ou dons de cura. Ok? Esses 3 dons, eles estão no mesmo foco, numa mesma ramificação, numa mesma realidade, que é a realidade dos milagres. Porém, dentre esses 3, tem um deles que tem um departamento específico, de um tipo de milagre específico. Que quando se manifesta, claramente a gente sabe que é um milagre, mas é um milagre muito específico, que é o milagre da cura. Ok? Os 3 têm a ver com milagres. Só que tem um que é uma categoria limitada apenas à área da cura. Esse é o dom, são os dons de cura. Ok? Os dons de curar, ou os dons de cura, são milagres que são produzidos, são manifestados, mas são especificamente ligados à cura. E por que eu falo isso? Eu já falei isso há 3 semanas atrás, por isso estou repetindo um pouquinho, porque eu sei que a gente não lembra, ou se lembra muito pouco do que foi falado, ministrado, então eu aproveito para poder voltar a explicar a respeito disso. Nem toda cura ela se manifesta por meio de um dom de cura. Nem toda cura ela acontece por causa de um dom de cura em ação. Talvez você pense, como assim? Sim. Nem sempre Deus vai precisar de alguém que tenha o dom de cura para curar. Tem gente que vai ser curada
pela sua própria fé. Inúmeras são as vezes que você, tanto você quanto eu, fomos curados pela nossa fé. Simplesmente. Pela fé que temos. Pela fé que nos foi dada. Pela fé que nós temos e está crescendo diante do Senhor. Em algumas ocasiões, nós fomos curados pela fé de outra pessoa. Mas não necessariamente foi o dom de cura que estava em ação. Isso pode causar um pouquinho de conflito na cabeça quando a gente fala, mas fica claro quando Jesus ele menciona a respeito dos sinais que acompanhariam aqueles que creem, que seguiriam os que creem, em Marcos capítulo 16, no verso 17 e no verso 18, Jesus ele diz, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem, ele está dizendo, é um condicional, né? Jesus está dizendo o seguinte, olha, esses sinais vão acontecer diante daqueles que creem. Conforme a fé entrar em ação, a fé vai produzir uma manifestação de cura. Ele está dizendo aqui, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele não está dizendo, e vai acontecer em função do dom de cura. Ele está falando que isso vai acontecer em função da pregação do Evangelho, da fé que está crescendo, da fé que está se manifestando. As pessoas vão crer, elas vão ser salvas por meio da sua fé, não serão condenadas, como diz no versículo 16. Isso vai acontecer em função da pregação do Evangelho, como diz no versículo 15. E no versículo 17, no 18 de Marcos, capítulo 16, ele fala a respeito dos sinais. Ele está dizendo assim, olha, tem um que é um sinal. Tem cura que é um sinal. Tem cura que não é a manifestação do dom de cura, mas é um sinal do poder de Deus. É um sinal da glória de Deus. É um sinal daquilo que Jesus pode fazer. Então, muitas curas vão acontecer pela fé que a gente está recebendo. Vai acontecer por meio da fé que a gente tem, a gente vai orar e vai acontecer na nossa própria vida. Em alguns casos vai acontecer na vida de outra pessoa, a gente vai orar por outra pessoa, e pela fé que temos, essa promessa vai acontecer, esse sinal vai acompanhar aqueles que creem, nós cremos, a pessoa crê também, e nós vamos orar e com fé, um sinal de cura vai se manifestar. Em algumas ocasiões, uma outra pessoa vai orar pela gente e vai acontecer também uma manifestação de cura, mas não necessariamente isso vai funcionar por meio do dom de cura. Talvez você ainda fique assim, não, mas não estou entendendo bem, qual que seria a questão aqui? Por que não pode ser tudo tratado como cura e dom de cura ao mesmo tempo? Nós não podemos fazer isso porque, na verdade, não é a mesma coisa, assim como a fé também não é a mesma coisa. Porque, assim como eu posso explicar para vocês a respeito da fé e do dom da fé, eu posso explicar para vocês a respeito da cura e do dom de cura, dos dons de curar. Ok? Então, como assim, pastor? Não estou entendendo. É como a diferença entre a gente ter fé e ter o dom da fé. Segundo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, o dom da fé, Deus deu a alguns, não a todos. Mas segundo o que o apóstolo Paulo fala em várias cartas, Deus deu fé a todos aqueles que creem. Mas dentre todos aqueles que creem, nem todos têm o dom da fé. Deu para entender ou não? Traduzindo e resumindo. Todos os crentes creem. E só creem porque Deus deu a eles uma medida de fé específica. E por isso eles creem. E eles operam e manifestam muita coisa em Deus por meio da fé que têm. Mas o dom da fé, diz o apóstolo Paulo, que Deus deu a alguns. Assim como Deus deu a alguns os demais dons que estão lá relacionados. Ok? Então, isso é importante a gente entender. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, eu estou abrindo muita Bíblia, eu sei disso, mas acho que isso é bom, né? Parece que não tem nenhuma contraindicação abrir Bíblia e ler, né? Então, Romanos capítulo 12, versículo 3, no finalzinho, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante a respeito da fé. Ele diz lá, ó, eu vou ler o versículo 3 inteiro, eu estou lendo Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós,
que não pense de si mesmo além do que convém. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Segundo o quê? Aí ele fala, olha, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uau! Então ele está querendo dizer, de forma bem clara, que Deus, ele repartiu uma medida de fé para cada um. Sim, pode falar, Rogerinho. Romanos capítulo 12, verso 3. Isso, não 13, 3. Romanos 12, 13, ele fala, no finalzinho, ele diz assim, ó, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Interessante isso, né? Então, Deus, ele repartiu uma medida de fé para todos os crentes em Cristo Jesus. De modo que, obviamente, todo crente tem fé. Por isso é crente. Óbvio, né? Porque um crente é aquele que crê. E se ele crê é porque ele tem fé. Mas agora a questão é, com isso ele está dizendo que nem todos têm a mesma medida de fé. Tá ok? Estamos bem aqui, né? Então ele está dizendo claramente ali que todos têm fé, nem todos têm a mesma medida de fé. Essa fé que nós recebemos de Deus, em várias passagens bíblicas, nós vamos perceber que essa fé que Deus nos dá é uma medida, mas dependendo como nós lidamos com ela, ela pode crescer. Ok? E isso é maravilhoso, porque alguém poderia falar assim, que injustiça, o Davi é um cara que fede mais. E eu fedo menos. Ou brincadeiras à parte, claro, né? O Davi recebeu mais fé e eu recebi menos fé. Alguém poderia chegar a essa conclusão. Que injustiça. Deus, ele faz aí uma determinação de uma medida para um que não necessariamente é a do outro. E aí fica fácil, né? Então, um monte de coisa na minha vida não acontece porque, na verdade, eu não tenho fé. Então, essa culpa não é minha. Essa culpa é de Deus que não me deu fé suficiente. Pois bem, a Bíblia vai dizer que sim, Deus nos deu uma medida de fé. Mas cabe a cada um de nós fazer essa fé crescer. Eu estou falando de fé, não estou falando de dom da fé. Eu estou falando de fé, não estou falando de dom da fé. Porque o dom da fé não tem nada a ver com isso que eu estou falando. O dom da fé você não faz crescer e você não faz absolutamente nada para que ele de algum modo aumente. O dom da fé é uma realidade passiva. E eu já vou explicar a respeito disso, mas para isso preciso explicar antes a respeito da fé, para que você possa entender o que significa o dom da fé. Então, a fé, aqui o apóstolo Paulo deixa claro que essa fé que nós recebemos, ela pode, e ela, no nome de Jesus, ela vai aumentar. Eu creio, a minha fé, a fé que Deus me deu, lá atrás, ela era um tamanho, talvez assim, tamanho mais ou menos por aqui, assim que Deus me deu, uma fé, pela graça de Deus, por dependência do Senhor, e por algumas práticas que eu vou falar ainda nessa noite para você, essa fé que estava mais ou menos aqui, eu acredito que já está por algum lugar aí. Mas já não está naquele lugar lá inicial, graças a Deus. Né? Apenas um exemplo assim a nível de altura, para que você possa entender. Bênção. Então tinham coisas lá atrás que eu não conseguia vencer porque o meu nível de fé não dava conta do recado. Consegue entender isso? Eu chegava à mesma conclusão que os discípulos. Chegava para Jesus e falava assim, Jesus, por que não aconteceu? Aí Jesus falou assim, por causa da pequenez da vossa fé. Né? Meu Deus, que coisa. Então a gente precisa aprender como que a fé cresce. Porque quando Jesus fala isso, quer dizer, tem algumas realidades na nossa vida, que se nós formos utilizar a medida de fé inicial que recebemos, não vai dar conta. Mas Deus vai oportunizar situações na nossa vida para nos desafiar, para que a nossa fé cresça. E seria muito bom que nós estivéssemos já preparados previamente, com a fé necessária, a altura necessária, para dar conta daquilo que está vindo, ou daquilo que veio. Consegue entender o que eu acabei de dizer? Ok? É pacífico isso? Está tranquilo? Está fácil de entender, né? Agora, o que isso tem a ver com o dom da fé? Bom, quando a gente fala do dom da fé,
a gente não está falando dessa fé, a gente está falando de uma fé especial. É uma fé diferenciada. E que ela vai se manifestar na vida de alguns crentes, não é de todo crente. Diferente disso aqui que eu acabei de falar. Isso aqui todo crente tem. Então, mesmo que todo crente tenha fé, não significa que ele tenha essa fé especial. Ok? Voltando um pouquinho para a realidade, eu expliquei essa diferenciação entre fé e dom da fé, só para poder falar de cura, na verdade. Os dons de cura, eles são milagres ligados à área da cura. E para que você possa entender, porque eu disse que os três estão ligados a milagres, né? Então, fica fácil de entender o seguinte, olha, os dons de poder, os três dons de poder, estão ligados a milagres. Sendo que um deles é um tipo de milagre que é a cura. E, obviamente, os outros dois não é cura. Então, são dons, fica estranho falar assim, mas dons não cura. Dons de não cura, ok? Dons de não cura. Não estou entendendo, pastor, está meio estranho esse negócio. Então, vou dar um exemplo para você entender. Quando Jesus ele transformou água em vinho, foi um milagre? Ou foi cura? Foi milagre. Não foi cura? Não foi cura. A água foi curada? O vinho foi curado? Não teve cura nenhuma ali, né? Normal. Só houve uma transformação. Uma completa, absoluta e miraculosa, milagrosa transformação, beleza? Ponto pacífico, a gente entende isso. É um milagre. Não é cura. Ok? Então não tem a ver com dom de curar. Tem a ver com outra realidade de uma expressão de dom de poder, que claramente a gente já consegue identificar que tem uma operação de milagres ali em questão. Quando Jesus ele faz multiplicação de peixes ou de pães, é cura? Curou o peixe? Não. Tem nada, o pão ficou curado e por isso multiplicou? Não. Nada a ver, né? O que tem a ver ali? Milagre. Puro, total milagre. Jesus anda sobre as águas? Milagre. E assim vai. E assim vai. Então, isso é só para você poder entender esse detalhe. São três dons. Os três têm a ver com milagres. Tem um especificamente que tem a ver com cura, os outros têm a ver com não cura, que são manifestações que ao final vão manifestar o milagre de Deus. Milagre é algo sobrenatural, algo que vai além da lógica natural da vida. Agora, qual que é a diferença básica entre esses dons que não são cura? Qual a diferença entre o dom da fé, só para a gente poder começar a entender, né? Entre o dom da fé e a operação de milagres, por exemplo. Bom, eles funcionam junto, mas existe uma distinção entre eles. Eles funcionam junto. E a gente vai perceber, pelo resultado, a realidade desses dois, mas existe um córtex ali, tem uma separação entre um e outro. Porque o dom da fé, ele é passivo. O dom da fé, você recebe. Ok? Então, você simplesmente recebe. Você não faz nada. Você recebe. Você apenas tem. E ele se manifesta. E quando ele se manifesta, aí já é uma ativação. E aí nós já estamos falando a respeito da operação de milagres. Por isso que eu falei que os dois eles estão intimamente relacionados. Ok? Então Deus, através desse dom da fé, ele me leva a um nível de fé sobrenatural, que não tem nada a ver com a minha fé natural, que já cresceu um tanto, mas tem a ver com uma fé que ele simplesmente completa e complementa e que dá justamente na altura do milagre que necessita acontecer. Acho que agora ficou mais claro. Ok? Vamos de novo. Eu não conseguiria receber nada e fazer nada. Eu não consigo esticar essa minha fé que está aqui. Ela estava aqui, agora ela já está mais ou menos aqui, né? Aí vem uma situação na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha casa, sei lá. Na minha frente, na minha realidade, que a realidade ela está aqui, ó. Como é que faz? A minha fé não dá conta. Então, aí entra o dom da fé. E esse dom da fé em ação, ele gera o complemento necessário
para que o milagre naquela altura, de fato, possa acontecer. Isso Deus vai fazer na vida de todos? Não. Deus vai fazer isso na vida de algumas pessoas, em função da sua vontade, do sopro do seu espírito, da maneira como Ele quer fazer. Mas é importante nós entendermos a existência e o que significa isso. Porque talvez nós possamos ser os receptores desse dom especial, dessa fé especial, dessa fé sobrenatural. Quando a operação de milagres ela é olhada, ela é ativa. Ou seja, o dom da fé ele é passivo, e o dom de operação de milagres ele é ativo. E o que a operação de milagres faz? Ela demonstra o milagre. Ela manifesta o milagre na vida dos outros. Isso é importante nós entendermos, né? Os dons não são para bel prazer e para uso próprio, para que eu me delicie no benefício do dom. Os dons são em função do outro. E isso pode parecer muito estranho. E eu acho isso maravilhoso, o modo como Deus faz. É por isso que você vai ver gente com dom de cura, que às vezes morre com enfermidade. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que pode o negócio? Curou todo mundo e não curou a si mesmo. Pois é. Isso é para demonstrar que, na verdade, os dons, eles estão a serviço do corpo de Cristo, para a edificação do corpo. Não é para minha própria edificação. Senão eu bastava em mim mesmo. Imagina eu em casa, simplesmente, né? Eu fico num loop contínuo. Eu comigo mesmo e Irene, né? Né? Ficaria eu nessa realidade. Aí quebraria a administração da DAI, né, nesse final de semana. Nós estamos ligados justamente para poder vivenciar isso tudo. Em outras palavras, estou dizendo que todas as soluções dos problemas que existem foram dadas e disponibilizadas pelo Senhor para a igreja. A igreja tem todo o poder de Deus para ser manifestado na terra. Então, o que nos atrapalha? O que nos atrapalha é a gente. Só isso. Como que isso acontece? Acontece porque às vezes eu posso ter um dom, mas eu não gosto daquele cara ali. Ó. Aí o fato de não gostar daquele cara ali me atrapalha. E ele não vai ter o benefício do dom que Deus me deu para ele. É a nossa relação quebrada, nossa falta de perdão, nossa falta de convívio e amizade, ou sei lá o nome que você queira dar para isso, impede o fluir de Deus. E essa casa dividida não prevalece o poder de Deus para se manifestar. Então, nos parece que o Senhor precisa tratar algumas coisas no nosso coração e nos fazer compreender que, na verdade, a gente pode ter todos esses dons, mas se não tiver amor, não vai fluir, não vai acontecer. Ou se acontecer, acontece apenas em partes, acontece de modo pequeno, de modo ainda parcial, diante daquilo tudo que Deus queria manifestar. Então, voltando para a questão dessa explicação que eu estava mencionando a respeito da fé, o apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Tessalônica, na segunda carta, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 13, ele dá um detalhezinho interessante, que ele diz assim, olha, a fé de vocês cresceu. Lembra que eu falei, todo crente tem fé, e é possível que a fé cresça, a fé se desenvolve, cresce, Deus me dá uma medida de fé, e eu devo fazer com que essa medida cresça. Aqui o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 13, ele diz assim, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Parece o Bolsonaro falando aqui, né? No tocante a vós outros. Né? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A vossa fé está crescendo sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Coisa linda, hein? Essa igreja de Tessalônica está indo bem. Coisa maravilhosa. Um bom exemplo aqui de uma igreja que, não apenas um indivíduo, a igreja, o corpo, uma igreja local, numa cidade específica chamada Tessalônica, que o apóstolo Paulo, ele está ali, não apenas jogando confete, elogiando por elogiar, mas ele está reconhecendo a realidade, a manifestação de que a fé deles era uma, e eles exercitaram tanto que essa fé cresceu. Ele está dizendo, ó, a fé de vocês cresceu. O amor que foi depositado pelo Espírito Santo em vossos corações cresceu também. O amor de vocês mútuo
um para com os outros é evidente. Vocês estão de parabéns porque vocês exercitaram isso tudo. Agora a pergunta que surge, que eu acho que é importante nós respondermos, falando desse aspecto da fé, é como que nós aumentamos a nossa fé, né? Como que a gente fede mais, né, Davi? É só exercitar, né? Aí fede mais, né, João? Bom, um caminho simples, claro, e infelizmente negligenciado, negado por muitos, é se encher da palavra de Deus. Então, primeiro, assim, não poderia falar de outro, eu vou falar só de 3, a gente poderia falar de mais, mas por causa do tempo a gente vai falar de 3. Um dos modos que você se aplica para que a sua fé cresça é você se encher da palavra de Deus. Por quê? Qual é a base bíblica? Romanos capítulo 10, verso 17. O que Romanos 10, 17 diz? Que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Cristo Jesus. Entender-se ouvir como se encher da palavra, seja através da pregação da palavra, seja através da leitura da palavra, da meditação da palavra. Nós precisamos nos expor à palavra todos os dias. E de preferência, o maior tempo possível. Romanos 10, 17, um versículo digno de gravar. Ok? Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nessa linguagem Almeida, revista e atualizada, né? Em outra versão, vem por ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, ela vem por meio de nós nos entregarmos a que a palavra tem efeito sobre a nossa vida. É necessário que você tenha, que eu tenha, uma vida devocional. Uma vida de devoção a Deus por meio da palavra. O que vai acontecer ao final do dia, ao final do mês, ao final do ano, ao final da nossa vida? A nossa fé, que Deus nos deu uma medida de fé, ela vai aumentar consideravelmente, ao ponto de dar conta da maioria das realidades, por meio da fé que aumentou, e aconteceu isso em função de nós nos enchermos da palavra de Deus. Amém? Coisa linda isso. Agora tem outra coisa maravilhosa, e essa às vezes é pouco compreendida, e algumas pessoas até se apegam a essa palavra até para se diminuir, que é a respeito, o que Jesus quer dizer na verdade com essa palavra. Ele está querendo falar a respeito de que a fé, ela aumenta na medida que nós exercitamos a fé que já temos. Olha que coisa fenomenal e fácil de compreender. É a lógica da academia, né? É a lógica esse boom de academias que surgem, é a lógica de malhar a musculatura com uma única finalidade: ela vai crescer. Se você malhar algum músculo, ele cresce. A gente tem malhado alguns músculos e eles crescem consideravelmente. Todo músculo aí, ó, começou a crescer aí, ó. Todo músculo que você realmente se dedicar, ele vai crescer. A gente aqui tem alguns que têm se dedicado ao pânceps, né? Outros é o bíceps, o tríceps, e assim vai. É o que a gente define. E cresce. Cresce. Isso é ponto pacífico, isso é claro. Ou seja, o que você exercitar cresce. Isso vale para a vida, isso vale para a mente, isso vale para qualquer coisa. Mas isso vale para a fé. E Jesus nos fala isso. Então, a fé que nós já temos, ela vai crescer, não só pela leitura, meditação e dedicação em se encher da palavra. Esse é um modo. Mas tem um modo ainda mais, eu diria como a Bíblia fala, né? Sobremodo excelente, que é exercitar a fé que já se tem. Isso é fenomenal. E quando que Jesus dá essa lógica? Quando Jesus ele fala basicamente o seguinte, ó, que qualquer que tiver fé, e aqui um detalhe interessante, e aí a gente é facilmente induzido ao erro. A NVI, por exemplo, a nova versão internacional, ela é uma boa Bíblia. É uma bela Bíblia. Mas ela tem um erro
nessa passagem, porque eles fizeram uma escolha de interpretação. E em vez de colocar como o grão de mostarda, eles colocaram do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus não está falando a respeito do tamanho do grão de mostarda. Ele está falando a respeito do princípio do grão de mostarda, da semente da mostarda. Porque não tem lógica Jesus, ele repreender a pequenez da fé de alguém, e quando a pessoa perguntar, então como é que a gente cresce em fé, ele fala, você tem que ter uma fé do tamanhico de um grão de mostarda. A pessoa volta e pergunta, não estou entendendo, é nada. Eu já tenho esse negócio, e é por isso que não dá nada certo na minha vida. Eu quero saber o que eu preciso fazer para que a minha fé cresça. Ele fala, aí que está o detalhe. Originalmente, no grego koiné, a Almeida acerta mais do que a NVI, porque em Mateus 17, 20, se você procurar na sua Bíblia NVI, na sua Bíblia NVI, eu tenho aqui também, eu vou achar o seguinte, em Mateus 17, 20. Deixa eu colocar aqui para que você possa entender. NVI português, cadê? A gente acha tudo menos o que quer. Achei também. Olha só, que coisa, não? Mateus, capítulo 17, no verso 20. Olha lá. Ele respondeu. Respondeu o quê? Porque eles perguntaram. Qual que foi o problema aqui? Tinha um pai, estava desesperado, tinha um filho lunático. E esse menino lunático era tão lunático, mas tão lunático, que dentro da sua doença mental, controlada por uma atuação demoníaca, esse menino ele se jogava na água, mas não morria. Se jogava no fogo, mas não morria. Mas ele já estava todo arrebentado em função dessas tristes experiências da vida. E o pai está desesperado. O que ele faz? Ele entende que os discípulos têm fé. Aí ele vai, porque o caminho era mais fácil, ele vai até os discípulos de Jesus. Chega lá e pede para eles orarem. Eles oram. O que aconteceu? Nada. Porque a fé que eles tinham não dava conta do que estava na frente deles. Aí ele vai reclamar e dizer e pedir para Jesus. Aí o que Jesus faz? Cura. Aí os discípulos ficam loucos. Ah, não, para. Eles ficam frustradíssimos. E aí Jesus dá uma dura, né? Quando ele traz o menino e cura, Jesus responde, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. E Jesus foi duro aqui, né? Me parece que o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha. Eu dei para vocês um nível de fé, mas vocês não estão exercitando o trem que eu estou dando. E aí vocês são pegos de surpresa por algumas situações da vida, e eu sou obrigado a dizer para vocês que vocês são como incrédulos, perversos. Vocês não têm fé suficiente para dar conta do recado daquilo que está chegando diante de vocês. Porque vocês não estão se dedicando a exercitar aquilo que eu dei. Aí, traz o menino, Jesus repreende o demônio sai, no versículo 18, né? Naquele mesmo momento, o menino fica curado, ou seja, não era apenas uma cura, envolvia uma libertação. E no versículo 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus, estou lendo NVI, e em particular, e perguntaram, em particular porque é para dar menos, né, vergonha. Não fizeram na frente de todo mundo, assim, né? Culto aberto. Jesus, uma pergunta. Não, em particular, perguntaram, por que a gente não consegue expulsar esse tipo de demônio aí? Essa categoria, a gente não sabia que existia, não. A gente expulsou uns meia boca, mas esse aí é brabo o negócio. Complicado. Aí Jesus responde, ele respondeu. Aí a versão NVI erra. Porque a fé que vocês têm é pequena. Até aqui, ok. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho... Olha a contradição. Olha a contradição. A fé que vocês têm é pequena. Mas eu asseguro para vocês que se vocês tiverem uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, vai dar certo. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, qual que é o tamanho do grão de mostarda? Em outra passagem, no mesmo livro de Mateus, capítulo 13, ele fala que o reino de Deus é como
Aqui também erra, fala do tamanho. Em Mateus 13 ele vai falar que o reino de Deus cresce, ele fala por que cresce? Porque é como o grão de mostarda. E ele fala, mesmo que sendo a menor, aí o nível da comparação está no menor, mas não é, ele não está falando do tamanho, ele está falando do princípio ativo na semente. Aí ele fala, uma vez que essa semente de mostarda é colocada na terra, ela é lançada na terra, ela gera a maior dentre todas as hortaliças, e faz com que se torne uma árvore, e faz com que as aves venham fazer dela pouso e habitação. Hã? Olha que loucura. Ele fala, assim é o reino de Deus. Que estranho, né? Então, quando você pega, olha, entenda a diferença. Pode parecer muito bobo o que eu estou falando, mas não é. Ó, aí ele diz, vou ler NVI. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte. Isso aqui é uma interpretação, tá? É uma Bíblia interpretada já. Vá daqui para lá e ele irá. Eu vou dizer então para o monte, sai desse lugar e vai para outro, e ele vai corresponder, porque eu tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nada lhe será impossível se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí vem aquele clássico texto, que a NVI diz assim, ó, mas essa espécie, eu vou ler depois em a versão Almeida, só sai pela oração e pelo jejum. Agora vamos para a Almeida, revista, por isso que eu gosto da Almeida. A velha e boa RA, que já está extinta, já não existe mais. Agora tem uma atualização dela, a Almeida atualizada, boa também. Alguns erros ditos, ou seja, os eruditos, né, daquela época, algumas palavras já fora, eles foram realinhados para que a gente pudesse entender melhor. Mas quando a gente volta agora para essa velha e boa Bíblia, revista atualizada, eu não estou dizendo que essa NVI é ruim, estou falando que alguns detalhes, como qualquer Bíblia, pode existir alguma interpretação que pode nos fazer compreender alguma coisa que não é o que Deus está falando, e não é aquilo que Jesus está querendo dizer. Agora voltamos para cá. Versículo 20, mesma situação, ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como? O como é tudo que eu estou falando desde que a gente começou esse negócio. Falando dos dons espirituais. Eu falo, é como? É como? O dom espiritual é como isso? É como ser? É como? Não é do tamanho, é como? Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será, então, impossível. Pastor, por que você está falando tudo isso? Só para você poder entender que o que Jesus está querendo dizer é o seguinte aqui para nós, é a fé, ela dá conta, e ela cresce, e existe um modo que a fé cresce, porque ele está respondendo a pergunta. Lembre-se disso. Ele está falando tudo isso para poder responder a pergunta que eles disseram. Por que que a gente não consegue expulsar esse tipo de demônio? E ele está dizendo, porque vocês não estão usando a fé segundo o princípio que a fé é. Porque a fé que eu dei, ela é como um grão de mostarda. É como a semente de mostarda. E agora a pergunta é, o que eu faço com a semente de mostarda? Eu posso fazer um monte de coisinha, fazer uns penduricalhos, posso fazer um monte de besteira. Mas o que eu preciso fazer? Se eu quero fruto, o que eu preciso fazer? Eu tenho que jogar ela ao chão, eu tenho que semear ela. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, existe um princípio da semente aqui. E o grão da mostarda, e aí entra a questão do tamanho, e por isso a confusão que ele veio e faz. Ele poderia ter escolhido essa fala para qualquer outro tamanho de grão, mas ele escolheu falar de um grão pequeníssimo, dentre os menores do mundo, esse é um dos menores. Naquele contexto ali, bem pequeno. Mas ele não está falando da pequenez do grão em si. É só para ficar claro na mente deles, porque eles conhecem grão de mostarda. Quando ele fala, ele está falando, é como a gente faz com grão de mostarda. E ele já tinha falado no capítulo 13 a mesma coisa. Ele disse que o reino de Deus cresce à semelhança daquilo que se faz com grão de mostarda. E lá no 13, o que ele falou que tem que fazer? Ele disse lá que tem que plantar. E quando planta, o que acontece? Aquele negócio pequenininho, sim, lá dentro da terra, uma vez que você lança a mão daquilo que você tem na mão, olha o detalhe,
Vamos tentar entender esse negócio desse seguinte modo. Na medida que eu me desfaço daquilo que tenho, eu entrego, eu libero aquilo que tenho, passado um período, aquilo volta para a minha vida extremamente, sobrenaturalmente maior. É esse o princípio que ele está querendo dizer. Esse é o princípio do grão de mostarda. É como o grão de mostarda. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, a única forma que você tem de aumentar é semeando aquilo que você tem. Olha que coisa extraordinária. Esse princípio vale para tudo. Está comigo ou não? Ele está dizendo, você quer ser próspero na vida. Tem maneiras de fazer isso. Você pode prosperar roubando, você pode prosperar trabalhando, feito um condenado. Mas você pode prosperar de forma espiritual e sobrenatural. E aí a Bíblia vai falar muitas palavras a respeito de prosperidade bíblica ligada ao quesito de semeie. Certo? A gente entende bem isso. E vai colher a 30, 60 e 100 por um. É fácil de entender. É o mesmo princípio que ele está falando em relação à fé. Agora, perceba, eu expliquei isso só não para acabar com a sua paixão por um tipo de Bíblia, que é a NVI, mas só para você entender que se nós não entendemos o que ele está querendo dizer, a gente vai ficar falando assim, eu não dou conta, porque a minha fé é muito pequena, e ela é do tamanho de um grão de mostarda. Mas ele falou que se tiver do tamanho dá certo, então, a mesma explicação que eu dou para poder dizer o que eu não consigo, é a mesma que eu pego para poder dizer o que eu consigo, então não tem nada a ver isso aí que eu estou falando. É uma bobagem que eu estou querendo dizer, o que eu estou dizendo. Porque o que ele está dizendo não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte. O princípio para que cresça é semear. Não faz sentido ele repreender os discípulos por terem uma pequena fé, para depois dizer que tem que ter uma pequena fé é o que resolve tudo na vida. Então o que ele está falando não tem nada a ver com o tamanho da fé, ele está falando a respeito da semente. À medida que eu e você, nós exercitamos, nós usamos o que temos para Deus, crendo em Deus, para a intervenção de Deus, a nossa fé vai se desenvolver. Agora pare e pensa, olha para mim um pouquinho. Como que Deus faz isso? Deus faz isso através de a matéria-prima para que isso tudo possa acontecer. Que é problema, crise, dificuldade, um monte de coisa ruim. Está entendendo? Por que eu tenho tantas coisas? O propósito de Deus é dar a matéria-prima nesse sentido, a situação ali, o ambiente perfeito, para que a minha fé possa ser o quê? Exercitada. Lembra o que eu falei? Tem que exercitar o músculo, malhar o músculo, vai crescer. A fé também. Eu falei aqui, não falei aqui, né? Perdão. Então, eu falei do pâncreas, eu falei do bíceps. Então, a mesma coisa em relação à nossa vida também. Aí eu acho que eu consigo compreender quando o apóstolo Paulo e outros homens de Deus falam assim, eu me alegro nas dificuldades, nas adversidades. Parece que eles conseguem ver benefício que a maioria de nós não vê nenhum. Porque eles entendem que eles estão num ambiente perfeito para que milagres possam se manifestar em função de uma fé que cresce. Assim como o grão de mostarda, que é pequeníssimo, mas vira uma grande hortaliça e faz com que muitos animais possam fazer ninho nessa árvore. Ok? Terceiro e último, para poder encerrar, para você poder ir para casa. Modo de crescer a fé. Está em Judas, Judas, versículo 20. Judas é um capítulo único, né? Então, Judas 20. Judas 20, a gente já falou sobre isso numa vigília. E eu não vou falar, obviamente, tudo que a gente falou naquela vigília. Mas eu só vou mencionar que em Judas 20, o Judas aqui, ele menciona uma maneira de fazer a fé crescer. Ele diz assim, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, ele diz, ó, tem como edificar na fé. Como que faz isso? Orando no Espírito Santo. Então, orar em outras línguas, orar em línguas estranhas, orar no Espírito, orar nessa linguagem sobrenatural de oração que Deus nos concede, que a gente recebe e a gente
manifesta, a gente, pela fé, torna ativo isso que a gente recebe, a gente vocaliza aquilo que Deus coloca em nossa vida, passa por nós, na medida que eu pratico isso, na medida que eu exercito isso diariamente, de preferência. A Bíblia está dizendo em Judas 20, que eu estou edificando-me na minha fé santíssima. Quanto mais eu orar em línguas, mais a minha fé vai crescer. Ok? Então, esses 3 modos que eu acabei de falar, eles não têm nada a ver com o dom da fé. Eles só têm a ver com fé. Mas é muito bom, porque isso todos nós temos. E é o caminho inicial para que a gente possa falar de o dom da fé. Mas então, pastor, o que o dom da fé é mesmo? Bom, o dom da fé é aquela ideia da estatura da fé que eu mencionei. Eu dei alguns exemplos aqui. Às vezes a gente está diante de um desafio, que o desafio requer um nível de fé maior do que aquele que nós temos. Então, nós, em algumas situações da vida, nós vamos precisar da ação do dom da fé. Seja na nossa vida, ou Deus nos dê a graça de poder contar com a manifestação do dom da fé na vida do outro, para com alguma realidade que nós estejamos passando. E o que o dom da fé vai ser? O dom da fé, ele é o complemento entre esse nível de fé que é necessário e o nível de fé que eu já tenho. Dá para entender em termos de altura, né? Minha fé estava aqui, que nem eu dei exemplo. Alguma situação, o nível de fé que precisa para dar conta do recado é esse. Eu não tenho tempo, eu não tenho experiência, eu não tenho nada que eu possa fazer para pegar essa fé que está aqui e fazer crescer instantaneamente até aqui. Eu preciso da operação de uma fé especial. Não é uma fé que Deus me concedeu por meio de uma medida que Ele me deu, e nem de um exercício de hipertrofia espiritual que eu faço. Eu vou precisar do dom da fé em ação. Esse dom da fé é um complemento. E ele vai entrar como uma provisão necessária para manifestar um milagre. Como que isso acontece? Sobrenaturalmente. Como que acontece? O que a pessoa faz? Nada. Sério? Nada? Nada. O que ela faz? Só recebe. Ela só recebe. Mas ela precisa ter fé? Claro, ela já tem fé. Ela precisa saber a respeito dos dons? Ajuda. Mas mesmo que ela não saiba, se Deus quiser, vai dar e vai corresponder à necessidade. É como se eu pudesse dizer que é uma fé emprestada por Deus, porque obviamente Deus é aquele que tem toda a fé, Ele empresta o nível necessário que corresponda a uma necessidade grande, que precisa manifestar um sinal, um prodígio, uma maravilha. Então, Ele cata alguém e despeja esse dom da fé, para que alguém possa multiplicar pães e peixes, para que alguém possa nos fazer caminhar no sobrenatural diante de alguma realidade, para que a gente possa ser conduzido de forma sobrenatural diante de uma situação de risco iminente, de uma situação de perigo absurdo, uma situação que envolva morte, que envolva sofrimento, e que Deus então possa preencher isso tudo como um milagre, mas que vai se manifestar de forma ativa, e vai ser manifestado através de uma operação de milagres, mas que inicialmente alguém recebeu esse nível de fé sobrenatural. O que vai parecer, isso é importante dizer, uma completa estupidez para aqueles que não têm essa fé. Porque falar assim é tão bonito, né? É tão lindo a gente falar sobre a fé, fé. Até que alguém fala assim, eu creio que tal. Ela fala, hã? Você está louco? Isso ninguém nunca fez. Isso é completamente fora da casinha. Isso é uma coisa ilógica. Isso não tem por que Deus fazer. Aí a pessoa fala, eu recebi essa fé para isso. Que absurdo. Mas não é só uma fé que é recebida, ela é manifestada, ela é ativada. E ela vai manifestar um milagre em si, através da operação de milagres. Amém, queridos? Glória a Deus. Qual que é o propósito desses dons? O propósito desse dom não é resolver o meu problema. Eu quero esse dom porque eu preciso resolver o meu problema. Esses dons de poder, eles servem para poder resolver os problemas daquilo que Deus quer resolver por meio da igreja. Isso é concedido à igreja. É o poder dado à igreja de Jesus, a igreja local. Nossa, igreja, uma igreja como a nossa. Nós cremos biblicamente que isso nos foi dado.
E nós precisamos, e aí um detalhezinho, crescer como igreja. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica isso. Então, acredito que a gente pode falar isso para a Fonte Church em Indaiatuba também. Que nós, como igreja, precisamos crescer ao nível de nos apropriar dessa realidade. Não que isso determine quem recebe, quanto recebe. Não. Isso é Deus quem dá. E Ele dá de forma soberana. Mas, obviamente, nós precisamos crescer como igreja ao nível de fé suficiente para que a gente possa querer isso de Deus, clamar isso por Deus, exercitar nossa fé para que isso entre em ação e aconteça em nosso meio cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Agora, saiba que se nós quisermos esse negócio, a gente precisa se preparar para ter o quê? O ambiente perfeito para manifestar milagre, que é o problema. Te dou uma dica. Na verdade, se a gente quiser ou não quiser esse negócio, o problema vai vir. Mas essa é a diferença de uma igreja vencedora de uma igreja perturbada e derrotada. Essa é a diferença. Tem igreja que de geração em geração é uma perturbação só. E tem igreja que rompe. Eu não estou falando de rompimento só de números de pessoas, não. Estou falando de rompimento em fé. Níveis de fé altos. Isso é tremendo. Problema vai ter. A igreja fria, morta, mórbida, inoperante, inofensiva, que não assusta nem um demôniozinho da rua. Uma igreja dessa vai ter tanto problema quanto uma grande, poderosa e mega igreja vivendo tudo que está vivendo em Deus. Dá igual. Problema vai ter. Então, me parece que o ambiente perfeito a gente já tem pelo simples fato de existir na Terra. Me parece. Então, é uma questão de aprender a crescer em fé. Quais são as 3 maneiras mesmo que o pastor Wesley falou nessa noite, só para ver se valeu a pena essa ministração? Só para não ficar frustrado, voltar para casa. Nossa, gastei 1 hora falando com as paredes. Vamos lá. Eu falei de 3 maneiras que nós temos para poder crescer em fé. A primeira qual foi mesmo? Se encher da palavra. Se encher da palavra, se encher da palavra, se encher da palavra. Se entupir da palavra, se empanturrar. Ficar assim, cheio da palavra. Cheio da palavra. Como eu faço isso? Colocando a palavra diante dos meus olhos, para tudo. Na frente do meu computador, na tela do meu celular, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Me entupir da palavra, no espelho, escrever na geladeira, colocar um imantado na geladeira, entupir da palavra. Por quê? Porque eu sou religioso? Não, porque eu quero crescer em fé. Segundo que eu falei, para crescer tem que exercitar. É o princípio bíblico. Tem que exercitar. Para crescer uma barriga, a gente tem que exercitar o levantamento de garfo e vai dar certo. Eu sou a prova disso. Alguns irmãos do nosso meio também. A gente está esperando para ver os outros irmãos, aqueles que exercitam outros músculos também. Mas eles estão chegando aí, em nome de Jesus. Até porque nessa cidade tem bastante. Os maromba estão aí para tudo que é lado. Daqui a pouco eles estão aqui também, em nome de Jesus. É um outro tipo de exercício, outras musculaturas. A gente só está o pâncreas por enquanto. Daqui a pouco vem os bíceps, tríceps e tudo mais. Ok? Que é o princípio de que aquilo que você exercita cresce. Como o grão de mostarda. Não do tamanho. O tamanho é secundário ao processo. É como o grão de mostarda. É o princípio. Qual que é o princípio mesmo? Qual que é? O que eu tenho só vai crescer se eu usar. Se eu não usar, atrofia. Tá pesado. Essas horas, 9h30, rapaz. Me pega pesado assim. Porque é o princípio, é uma tese bíblica, porque vale para tudo.
Eu sempre gosto de falar isso em relação ao casamento, assim. Eu não preciso trair a Dai e a Dai me trair para a gente romper a relação. Eu não preciso adulterar para divorciar. É só não amar. Amar não só de declarar amor, amar de fato, de verdade. É só não amar. O que vai acontecer? Vai acabar. Porque vai atrofiar. E a atrofia vai gerar uma inoperância completa. Até um momento que fala assim, um dia teve, mas já não existe mais. Ah, Deus pode operar milagre, obviamente, eu sei disso. Deus pode restaurar, glória a Deus, aleluia. Eu estou falando em termos naturais. Isso é fato. Eu planto uma árvorezinha, ou melhor, eu planto qualquer florzinha lá, e deixo, a Deus dará. A Deus dará, não vai dar certo. Que bom que fosse só Deus dando, mas não é só Deus. Daí vem as tempestades da vida, derruba, detona tudo. Acaba. Eu tenho que cuidar. Esse é um princípio. Então, a fé me parece que está na mesma realidade. E isso é importante, é um princípio de discipulado. Deixa eu tentar dizer de outro modo. Porque tem pessoas que estão indo bem, daqui a pouco declinam e vão tão mal e somem e nunca mais voltam, ou se voltam até a volta de Cristo em algum momento, mas a gente não sabe onde está. Se a gente pegar esse princípio em ação, pode ter inúmeros problemas, a igreja é falha, o pastor é falho, o líder de célula é falha, a igreja tem a cor errada, a igreja mudou a placa errada, não gostou do banner, o Natal não é assim, pode ter tudo isso. Mas quer saber a real? A real, segundo o princípio, é a fé que não é exercitada, ela vai se tornar atrofiada. É como um músculo. E essa pessoa vai viver vegetando em algum momento espiritualmente falando. E ela vai viver moribundo como Michael Schumacher. Entendeu? Pode ter sido glorioso no passado, mas está atrofiado. E as glórias do passado já não servem para o tempo presente. É a realidade de alguns crentes, de algumas pessoas que têm um testemunho lindo de alguns bons anos atrás. Mas no tempo atual, já não conseguem exercitar absolutamente nada. E por não exercitar nada, são vegetais. Estão vegetando na vida. Não faça isso em nome de Jesus. O outro lado da história é qual? Segundo ainda, exercitar. Como que eu exercito? Eu preciso reconhecer o nível de fé que eu tenho. Como que eu vou descobrir isso? Os problemas vão me avisar. Fica tranquilo. E quando eles me avisarem, eu preciso corresponder. Eu tenho que pegar aquela fé que eu já tenho, e eu tenho que fazer como o semeador faz. Ele não fica olhando para a fé e falando, ai que coisa linda, ai que coisa, acho que dá para fazer uma corrente com essa semente de... Ele não fica fazendo isso. O charme dele não está no tal, ai que coisa boa, que coisa pequenininha, ai que linda. Está nem aí para o tamanho, ele não fica, ai que linda. Ele sabe que aquilo ali tem um poder de frutificação e de colheita. O que só vai acontecer quando ele fizer o quê? Ele pega o que ele tem e ele semeia. Esse é um princípio. Só que isso é estupidez para a nossa cabeça. Porque quando eu semeio, o que acontece comigo? No primeiro momento? Eu fico sem. A gente vive um momento específico entre a semeadura e a colheita, que é um vazio do tipo, ai, que ruim que está dando. Dá um ruim aqui, assim, dá um... Você tem momentaneamente, você tem o quê? Você tem um nada, você tem um exagerado nada na sua frente. Só tem uma perspectiva do que você quer. E você sabe que você tinha. E você sabe que você terá. Mas se alguém chegar e perguntar o que você tem, não tem. É quando você semeia, quando ele fala assim, ó, hoje Deus pode falar. É raro falar na nossa geração, está cada vez mais raro, mas às vezes Deus fala assim. De geração em geração, Deus fala assim, hoje eu quero que você pegue, você está com a sua nota cheia, você recebeu aí 13º salário, eu quero uma coisa diferente de você está com as 100, eu quero que você pegue 6 notas de 100. Olha que tá raro isso na terra. 100 notas, e jogue assim dentro, semeia nesse cesto que vai passar daqui a pouquinho na sua frente, vai passar a salva, agora semeia, vai! Aí você olha para sua mão. É uma loucura, não é? É uma loucura. Esse é o princípio. Mas não dá certo. A gente tem 1000 testemunhos para dar em relação a isso. Esse exemplo que eu acabei de dar. Mas 1000 testemunhos para dar. De propósito,
de entrega, de devoção, de entender que Deus chamou uma semente para que pudesse ser semeada. A mesma realidade vale para a fé. Então eu preciso aplicar isso. Eu vou precisar aplicar isso. E me parece que Deus vai me trazer problemas, entre aspas, né? Deus vai me trazer problemas com a finalidade de que o exercício da minha fé entre em ação. Porque se tiver suci no mousse, eu me atrofio. Por quê? Porque eu não exercito. Está entendendo? Não exercito. O processo da vida vai me levar a exercitar. Esse é o detalhe. Isso é muito importante. E o terceiro e último que eu falei, orar no Espírito, fala língua estranha, orar, uma linguagem sobrenatural de oração, o maior tempo possível. Coloque isso dentro do seu dia. Você que fala em línguas, você que recebeu isso, pratique o que você recebeu. E detalhe, a gente vai falar sobre isso até a volta de Cristo a gente vai falar sobre isso. Sobre variedade de línguas e mais especificamente sobre a língua estranha. O mesmo princípio vale. O que eu acabei de falar tudo aqui vale em relação à língua. Porque quando você, muitos casos, tá? O meu também, quando eu comecei a falar em línguas, a medida da língua que Deus me deu era no dedo, assim. Hoje eu sou versátil. Sou fluente. Eu vi um videozinho hoje, né? Muito engraçado, por sinal. Hoje eu posso dizer que eu sou fluente em línguas estranhas, mas no passado... agora a terra manta e vai, tem vários idiomas. Agora, no passado, nos idos de 2001, quando de fato eu recebi isso, e pratiquei isso, e eu acho isso muito importante falar para aqueles que ainda não receberam, ou melhor, já receberam, mas ainda não sabem como, porque as pessoas normalmente esperam que quando elas vão falar em línguas, elas saem assim, falando o idioma inteiro, que se for colocado no papel, dá um dicionário Aurélio, Micaelis, alguma coisa assim. Sendo que a prática da vida espiritual, normalmente, se der uma página é muito. Se der assim, um texto, uma frase, está valendo. Muitos irmãos em Cristo recebem assim, quase que um beabá inicial no seu princípio da vida do Espírito em relação a orar no Espírito. E precisa fazer o quê em relação a isso para poder crescer? Praticar, exercitar. E daqui a pouco você está fluindo em realidades que você não imaginava, pelo simples fato de você exercitar. Fica a dica, flua em Deus, cresça em fé, para que a gente possa falar na semana que vem a respeito do dom da fé, mas é importante que você entenda como que você pode crescer na fé. Se encha da palavra, exercite a fé que você já tem e ore no Espírito, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos? Aleluia.